Trilhas da Democracia de hoje discute a mulher e a política. As nossas convidadas são Jo Menezes, antropóloga e coordenadora de programas institucionais da ONG Gestos, e 2 das 5 co-deputadas estaduais das juntas do PSOL. No primeiro bloco, Kátia Cunha. No segundo bloco, Joelma Carla. Bom, eu começaria perguntando a vocês quais significados se encontram embutidos na afirmação feita numa entrevista à Folha de São Paulo pelo deputado federal Luciano Bivar, presidente do PSL, de que a mulher não teria vocação para a política, mas estaria vocacionada para o balé. Jô? A gente espera que as pessoas reflitam um pouco sobre esse tipo de afirmação, porque, na verdade, essa ideia é uma ideia extremamente ultrapassada, né? As mulheres estão, sim, vocacionadas para o que elas quiserem, né? Inclusive para a política. Nós temos representações no mundo inteiro de mulheres na política, né? É um pouco você não olhar para o entorno para falar isso, né? Nós, mulheres, temos a participação na política, tanto do ponto de vista institucional, como a gente tem participado politicamente dos diversos momentos importantes desse país, né? Nós estivemos na luta pelas diretas, nós estivemos na luta contra a ditadura militar, nós estivemos recentemente em várias outras lutas, nos organizando enquanto movimento. Tudo isso é participação política, tudo isso é política, né? Todos os movimentos estudantis que existiram nesse país, desde sempre as mulheres participaram. Então, ignorar, né? É mais uma vez querer invisibilizar, né, as mulheres na política. Aliás, essa sempre foi uma atitude historicamente também construída, que é de dizer, de negar esse lugar, de inclusive, assumir a orientação política das mulheres, né? Conduzir as mulheres a se orientar pelo que os homens pensam. É um pensamento retrógrado, é um pensamento machista, e é um pensamento que, infelizmente, ainda tem muito respaldo na sociedade, né? Muitas vezes, as mulheres são penalizadas, não se elegem, porque muita gente acha que isso é uma verdade. No entanto, isso é algo que nós mostramos no dia a dia que já superamos. Na prática, nós mulheres já superamos. Kátia, para além disso que Jô acaba de dizer, né, nessa mesma entrevista, né, o deputado federal, Luciano Bivar, reafirmou a sua oposição, a sua crítica às cotas de 30% do número de candidatas mulheres nos partidos. Como é que você vê essa posição, que é uma posição claramente retrógrada, atrasada? Primeiro, a gente tem que levar em consideração que os 30% é para gênero, não determina que tem que ser de mulher. Uhum. Né? E muito me admira essa afirmação do deputado, um deputado que vem de um estado onde as mulheres protagonizaram tantas lutas, né? A gente tem na história tantas mulheres guerreiras. A partir, se a gente fizer um recorte, a gente vai buscar lá as heroínas de Itajuco-Papo. Nós tivemos mulheres já que protagonizaram na Alep, né? É o caso da Adalgisa, que foi a primeira deputada, né? A Cristina Tavares, que foi uma deputada, né? Grandes nomes da política. Né? Pois é. E ver um deputado que sai de um lugar como esse, um celeiro de tanta mulher guerreira, fazer uma afirmação dessa. Por outro lado, quando a gente vem olhar para o que está sendo noticiado nos últimos dias, a gente entende até por quê. Porque as mulheres dentro desse partido que ele faz parte servem meramente como ilustrações, né? O que chamam de candidaturas laranjas. O que a gente não quer mais que aconteça na política. A gente entende que, como a colega colocou, a gente entende que as mulheres são, sim, capazes de ocupar o lugar que elas quiserem na sociedade, principalmente na política. Por quê? Na política é onde as tomadas de decisões acontecem. Então, se a gente não ocupa esse espaço, se a gente não começa a existir nesse espaço, as demandas da gente nunca serão contempladas. Então, eu lamento muito que um deputado pernambucano faça uma afirmação desse tipo. É porque, na verdade, acabou que o debate sobre essa questão acabou sendo minimizado em função do escândalo dos laranjas que estourou nessa ocasião
e acabou resultando na demissão do ministro Bebiano. Mas eu gostaria, então, de emendar essa primeira pergunta com uma análise sobre os números de senadoras, deputadas federais e deputadas estaduais eleitas no Brasil. Bom, no Senado parece que se repetiu o número, comparando as eleições de 2014 e 2018, o número se manteve estável. Entre deputados, na Câmara dos Deputados, houve um aumento de cerca de 25 deputadas. E entre deputadas estaduais houve um aumento de algo em torno de 40. Esses números devem ser saudados como sendo positivos ou eles ainda são muito modestos? Não, acho que devem ser saudados, sim, né, o aumento dessa representação. Eu acho que ela falou uma coisa muito importante, que é exatamente, muitas vezes no Brasil se legislou sobre a nossa vida, sobre o corpo das mulheres, sobre a vida das mulheres, sem que as mulheres estivessem presentes para decidir, para opinar, para dizer o que pensam. Então, é fundamental, é importante que elas estejam, sim, né, que aumente, sim, o percentual. A gente acha que, de uma maneira geral, aumentou 15% da representação de mulheres, juntando todas a Câmara Federal e a Câmara Estadual, e mesmo tendo no Senado se mantendo da mesma maneira, que é um lugar mais conservador, inclusive. Mas eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante também o crescimento, por exemplo, do número de mulheres negras, que hoje são representação institucional dos seus partidos, compondo, discutindo, debatendo internamente, porque eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa saudar, porque muitas vezes a gente esquece da luta das mulheres dentro dos partidos. E dentro dos partidos é fundamental que nós estejamos. É fundamental que existam mulheres feministas dentro dos partidos, porque a estrutura partidária, ela ainda é muito atrasada também do ponto de vista de pensar essa representação das mulheres. Então, quando você fala, por exemplo, a cota de 30% que é criticada, nós queríamos paridade nos partidos, nós não queremos só 30%. Nós somos mais de 50% da população brasileira e nós temos pouquíssimas representantes. Se a gente olha para o que a gente é, né, para a nossa voz se expressando através de nós, mulheres. Então, a gente tem essa questão. As mulheres negras, em muitos momentos, com o assassinato de Marielle, eu achei isso a coisa mais bonita dessa eleição, porque muita gente achou que as mulheres negras iam retroagir nesse processo. Né, pelo temor do que essa é uma representante identificada com os ideais das mulheres negras, do povo negro e da periferia das cidades, muitas mulheres achavam que ia ter sabe, as mulheres iam se encolher nisso e, pelo contrário, elas disseram, não, muitas Marielles vão ter que nascer para estar nesse espaço. Então, eu acho isso incrível, eu acho que a gente tem que saudar a coragem dessas mulheres, saudar o fato delas terem sido eleitas, o fato de ter aumentado essa representação política, de a gente ter mais mulheres que vai falar por nós, que vai decidir, que vai estar no momento em que muitas coisas da nossa vida vai ser decidida e que a gente não tinha voz antes. Eu acho que é fundamental. Kátia, e na Assembleia Legislativa de Pernambuco? Nós temos 10 deputadas estaduais, cerca de 20% do total. Qual foi a reação, quais foram as primeiras reações que vocês perceberam por parte dos deputados homens quando vocês se apresentaram, não apenas como mulheres, né, mas quer dizer, como tendo uma mandata coletiva? Então, a primeira pergunta, a pergunta recorrente, inclusive até quando a gente chegou, quando a gente ocupou, e pode, né? Voltando um pouco, nós somos agora 10 mandatos de mulheres, né? Contando com 4 nós co-deputadas. A casa nos recebeu bem. Obviamente, como eu falei antes, teve um estranhamento no começo, pode. E aí, na conversinha de pé de ouvido, sempre chegava um deputado ou uma deputada para perguntar, né, minuciosamente como é que funciona. Mas isso foi uma forma também que a gente criou
para tentar burlar, não digo burlar, hackear o sistema político. Uma forma de encontrar forças para conseguir chegar, né? Porque a política sempre foi muito difícil para a gente, né? Você vê que até a divisão de dinheiro dentro dos partidos é menor para as mulheres. Então, assim, a gente foi investir em propagandas eleitorais. Com exceção do PSL, né? Com exceção desse partido. Então, sempre foi muito difícil. E juntar 5, somar as forças para tentar chegar, foi muito importante. Porque, mais do que cada uma individualmente, a bagagem que cada uma trazia, a pauta de cada uma, a gente criou uma figura, assim, como é que eu posso dizer? Com muito poder de transformação, que foi as juntas. Então, todo mundo que votou na gente, votou acreditando numa transformação na forma de fazer política. Né? Por que essa cadeira tem que ser ocupada por uma única pessoa? Não, a sessão do Joe representou uma mudança, não apenas pelo fato que é muito valioso de serem mulheres, mas como de romperem com a ideia de representação individual. Né? Exatamente. Exatamente. A gente trouxe essa representação coletiva. Né? E vale a pena dizer que fomos muito bem recebidas pelas companheiras. E dentro da casa, tanto as mulheres como os homens, a grande maioria, pelo menos os que a gente já teve contato até hoje, nos tratam como co-deputadas. Então, isso é muito simbólico, muito significativo ter esse respeito numa casa tão tradicional, né? Numa casa tão conservadora. Então, ter esse respeito, ter esse reconhecimento, principalmente, eu repito, vale fazer o recorte que as companheiras, as 9 companheiras que estão lá, nos receberam muito bem, porque a gente entendeu que tem algo muito maior do que as bandeiras partidárias. A gente entendeu que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Então, vamos seguir unidas, sabe, respeitando as diferenças de cada uma, mas para pautar a situação da mulher pernambucana e tentar resolver isso da melhor maneira possível. Conosco agora, a co-deputada estadual das juntas do PSOL, Joelma Carla. Eu retomaria esse debate agora fazendo uma discussão sobre participação, não mais sobre representação. As mulheres sempre foram identificadas com o 8 de março, as manifestações realizadas no 8 de março. E no ano passado aconteceu uma gigantesca mobilização de caráter nacional, que foi o Ele Não. Baixada a poeira, o que pode se dizer acerca dessa importante luta travada no final, na reta final das eleições de 2018? Jô? Aquela mobilização do Ele Não, por exemplo, atraiu para perto de nós muitas mulheres que estavam distantes dos movimentos ainda, mas que não compreendiam aquelas afirmações que estavam sendo feitas durante a campanha por ele. E aí elas passaram a se aproximar das organizações de mulheres, né? E hoje eu vejo um saldo legal disso, que por exemplo, muitas dessas mulheres que chegaram naquele momento estão se incorporando agora, organizando o 8 de março, né? Mas, obviamente, que o calendário, vamos dizer assim, de luta das mulheres, ele não para no 8 de março, né? Nós temos várias questões que são colocadas durante todo o ano em relação à mortalidade materna, em relação ao aborto, em relação à violência contra a mulher. Nós temos uma série de mobilizações e que os movimentos organizados buscam mais parcerias, mais mulheres envolvidas para a gente tocar essas lutas e a gente conseguir tanto fortalecer a nossa organização quanto dialogar, né? Entre nós, dialogar também com os que estão legislando e os que estão executando a política. Então, assim, eu acho que parece que não ficou saldo daquilo, mas ficou sim. Ficou um saldo muito positivo. Tanto agregou mulheres. Aqui em Pernambuco, eu posso dizer com certeza, mulheres que se envolveram na organização do Ele Não, que nunca tinham se envolvido no processo de organizar uma manifestação pública. Pronto, Joelma, a partir disso que Jô acaba de expor, né,
Eu vejo em você um exemplo, talvez, dessa mulher jovem que entra na política. E entra na política no momento em que a política é caracterizada como sendo sinônimo de sujeira, de corrupção, etc. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu exemplo, né? Como é que se deu esse processo de aproximação à política partidária, no partido como o PSOL? Bom, preciso falar primeiramente sobre o Ele Não, né, e o 8 de março. Foram atos protagonizados por mulheres, né, onde a maioria eram jovens também que estavam ali. E eu surjo dessa necessidade, né, e dessa compreensão de que as mulheres precisam ocupar os espaços de poder, né? A gente precisa ocupar, seja a Câmara de Vereador, né, seja o Parlamento, ou seja, o Senado, mas a gente precisa ocupar esses espaços porque são ali, né, que são criadas as leis que regem nossas vidas. Então, desde cedo, né, quando eu tinha 18 anos, que eu me inseri... Você se lembra da primeira manifestação que você foi, não? Aí lembro. Foi uma manifestação na minha cidade, eu sou do interior, sou de Surubim, né, eu trabalho com a política pública de juventude já faz alguns anos, e o meu primeiro protesto foi lutar por uma reforma na minha escola, né, que estava parada há muito tempo. Mas é trazendo essa necessidade de que as mulheres precisam ocupar todos os espaços de poder, seja elas quais forem. A gente sofre muito julgamento e crítica, né, nessa questão de que qual espaço que a mulher tem que estar. Né? Será que a mulher ela tem a capacidade de estar numa cadeira ali dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco, sendo uma jovem de 20 anos? Né? Então, as juntas, né, trazendo 5 mulheres com pautas distintas, mas com um histórico de luta, né, de muita resistência e de acreditar que a política pode ser feita de uma forma diferente, a gente traz isso, né, nos nossos corpos políticos. Eu trago isso do interior, trazendo essa diversidade juvenil, dizer que a juventude do campo, a juventude indígena, quilombola, a juventude negra, da área metropolitana também existe. E são essa juventude que precisa ocupar esses espaços de poder. Jo, pegando isso que Joelma acabou de relatar, né, um relato de uma experiência concreta de aproximação à luta social e política, né? Qual é o significado, no meu modo de ver, um significado negativo, da criação, em termos institucionais, de um Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, liderado por uma pastora? Acho que para a gente que caminhou tanto nesse país, assim, por outros caminhos, né, nós temos uma outra relação de diálogo com esses espaços institucionais que pensavam as políticas públicas para as mulheres. Inclusive, assim, juntar tudo isso já é um retrocesso, porque é como se fosse... mulher fosse sinônimo de família, né? É sempre a noção de associar as mulheres à família, né? Então, por exemplo, as mulheres que não desejam ter filhos, como é que fica pensado uma política dentro de uma secretaria que já junta como se fosse destino das mulheres parir, criar, né? E estar construindo uma família? Isso é escolha também, né? Isso tem que ser escolha, não pode ser uma obrigação. Então, para a gente também é ruim quando nós, mulheres, principalmente nós que estamos no campo do feminismo, nós queremos assegurar a laicidade do Estado e você tem o governo absolutamente, vou dizer de uma maneira mais clara, misturado com a crença religiosa. Né? Ou seja, há um forte risco de interdição de vários debates que devem ser travados no campo das políticas públicas pelo discurso religioso. Né? Exatamente, exatamente. E isso, infelizmente, se reflete também quando você tem uma sinalização dessa nacionalmente, isso vai para as realidades locais. Infelizmente, né? A gente vai começar a ver reeditado certas comissões e certas visões do ponto de vista
das mulheres e de outros temas que também atingem as mulheres, como, por exemplo, enquanto a gente anteriormente, nos governos anteriores, nós discutíamos redução de danos, toda uma compreensão disso, você vem agora com a política de guerra às drogas, de novo, isso sabendo que é uma política que atinge as mulheres, atinge muito as mulheres, né? Tanto pela questão de como as mulheres estão, por exemplo, são encarceradas muito em função dessa questão da guerra às drogas e não de uma outra compreensão deste problema, quanto do ponto de vista também das mulheres que na periferia veem toda uma relação desigual se desenvolvendo, legislação desigual, que a legislação ela é a mesma, mas a leitura dela para as mulheres que são da periferia e para o resto da sociedade é outra. Então, a gente tem várias questões nesse... Pensando num caso concreto, né? Por exemplo, a experiência recente que vocês atravessaram em torno da disputa em torno da Comissão de Direitos Humanos na Alep, quando vocês sofreram uma interdição, se estabeleceu um conflito com a bancada evangélica que queria exatamente interditar a entrada de vocês, a liderança de vocês dentro da Comissão de Direitos Humanos. Eu queria que você falasse um pouco sobre os bastidores dessa disputa, como é que essa disputa se travou na Alep. Veja, a casa tem uma tradição, né? Inclusive, tem no regimento interno da casa de que a bancada de oposição se reúne com o governo, né? E eles fazem um diálogo para quem vai ocupar as comissões. As juntas se encontram na oposição independente, a gente nem faz parte da oposição nem do governo, né? Mas a gente tem o direito de ocupar uma cadeira na comissão como titular. Por quê? A gente ocupa 2 suplências, que é na Comissão de Direitos da Defesa das Mulheres e a Comissão de Educação e Cultura, suplente. Então, a gente precisava ocupar como um membro titular. E aí foi isso que se deu, né? A gente queria a comissão, que é a Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular, que tem tudo a ver com a gente, porque os movimentos sociais, inclusive, se reuniram, construíram uma carta com mais de 60 assinaturas apoiando, sabe, para que a gente pudesse ocupar esse espaço. Eram assinaturas de movimentos, né, que defendem os direitos humanos, tanto no estado de Pernambuco como no país, também no exterior, né? Então, foram várias organizações que nos apoiaram e a gente entendeu que a gente entendeu e é que a gente entende também de que o lugar que a gente se encontra hoje, né, presidindo a comissão, é um espaço de diálogo direto com os movimentos sociais. A gente se vê ponte entre a sociedade civil e o poder legislativo. Então, essa foi uma primeira grande batalha vencida dentro do espaço da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Com certeza, a primeira. A primeira de muitas, né? São 4 anos que vem por aí, mas a gente estabelece sempre o diálogo. Né? A gente dialoga com todo mundo, principalmente com as pessoas que fazem essa bancada evangélica. Né? A gente precisa manter o diálogo porque o que está em jogo são as vidas das pessoas, né? São essas vidas que estão aí fora, da juventude negra que morre nas periferias, né? Da população negra que mais sofre no nosso estado. Então, o que é prioridade para a gente é defender essas vidas, é defender também os povos originários, né? Os povos indígenas e quilombolas que estão tendo seus territórios, né, sendo atacados, como o povo Pancararu. Então, a nossa defesa é diretamente essa população, né, que dizem ser minoria, mas que, na verdade, são maioria nesse estado e nesse país. Bom, eu gostaria de agradecer bastante a participação de vocês nesse debate e convidar você a continuar assistindo o Trilhas da Democracia, sempre às segundas-feiras, às 9h15 da noite, com reprise aos domingos, às 7 horas da noite. O encontro está marcado.